mais que as coisas sejam diferentes, os cenários, as pessoas, a comida, tudo é diferente, você não quer que seja diferente, você está dentro de um universo e está diante de duas costureiras e é com elas que você existe, não é? Sua cidadania é desse país único, ficcionado, que é o do livro. E então eu cheguei ao Maranhão e a coisa que eu mais queria era ficar trancado no hotel. E eu escrevo sem olhar para a janela, não abro nem a janela, não quero saber do que está acontecendo lá fora, porque é igual ser aqui ou ali, eu só quero poder resolver aquele assunto. E foi muito, muito especial. Eu cheguei na segunda, da segunda à sexta, eu escrevi umas 45 páginas e consegui terminar o meu livro. É uma alegria, vocês não imaginam a alegria de terminar um livro. É profundamente gratificante a gente desembruxar-se de um livro, desenguiçar aquilo, tirar um feitiço qualquer que nos obceca. Então, e depois teve uma coisa muito engraçada, muito especial, porque eu acabei o livro um pouquinho antes das 3 da tarde de Sexta-feira Santa, que é a hora de Cristo. Então, enfim, não significa nada, o livro talvez seja uma porcaria do livro, mas eu acabei o livro, fiquei calado, não disse a ninguém, peguei um Uber e fui à capela onde o padre António Vieira proclamou o sermão de Santo António aos Peixes, que era o lugar que eu mais queria conhecer do Maranhão, porque esse sermão tem que ver com a minha vida, tem que ver com a escola que eu tive. Para mim é um lugar mítico que eu pensei que nunca haveria de estar ali. E então eu fui àquela capela, fui à igreja de Santo António para ir à capela dos navegantes, né? Àquela capela dos navegantes, para estar ali um pouquinho perto do padre António Vieira e dizer-lhe que eu também escrevi uma coisa. Embora a minha coisa seja muito mais mal educada, porque as minhas costureiras, não é culpa nem minha, as costureiras é que são mal educadas, mas foi isso. Então o livro está feito, está absolutamente concluído e eu amanhã voltarei para casa com um alívio, com a sensação de que o Maranhão me deu uma graça, que me concedeu uma graça em tempo de Páscoa. Então vou muito feliz. O livro tem um título que eu jamais direi, porque eu estou muito supersticioso. Agora sou assim, como eu agora acabo livros quando Cristo morre, a hora que Cristo morre eu acabo um livro, eu agora acho que tudo em mim é místico. E então, estou assim, eu ainda não falei o título à minha editora, as pessoas ainda não sabem, mas eu não vou jamais mudar o título, acho que não tenho o título perfeito para o livro, mas eu não consigo ainda dizer, a minha garganta encara, não é culpa minha, é alguma coisa que me assombra. São as costureiras. Porque eu podia dizer. Nós vamos falar do risco de queda. Do risco de queda. Muito lindo. Dos 60 que eu escrevi ou do último? Do último. Eu prefiro falar dos 60 que eu escrevi. Não, eu chego lá. Mas eu quero falar de uma coisa importante que é meu livro zero. Que me marcou. Foi um livro que marcou a literatura brasileira, um livro icônico, né? E vamos falar dele. Eu digo porque tem uma importância para mim, tem uma importância para a literatura brasileira. Não que eu estou falando bem de mim mesmo, mas eu estou tentando entender. Esse livro, zero, eu levei 10 anos para escrever. Ele foi escrito durante a ditadura militar. Publicado, viveu um tempo nas livrarias e foi proibido, por ser atentatório à moral e aos bons costumes. A ditadura
ditava o que ela queria que fosse o Brasil. Eu era redator-chefe do jornal Última Hora e depois, no dia 31 de março, teve a queda do Jango, veio o novo governo ditatorial, o jornal foi fechado, reaberto 17 dias depois, vários colegas foram presos, nós voltamos ao trabalho e um dia eu era um dos editores do jornal. O editor é aquele que recolhe as matérias no fim do dia e vai fechando o jornal e mandando para a gráfica. Eu tinha uma mesa enorme, sentei, veio um senhor numa mesinha, sentou aqui do lado, me olhou e falou assim: cada matéria que você fechar, antes de mandar para a gráfica, passa para mim. Eu falei: quem é o senhor? Eu sou o censor e você me obedece. Ou você vai embora. Eu não perguntei para onde. Eu falei: tá bom. Mas já fiquei inquieto com aquilo. Aí veio, fechei a primeira página, ou seja, todas as matérias que iam ter naquilo já me entregaram, eu mandei, ele leu, mandou, na segunda, na terceira, ele já me devolveu proibida. Era um carimbo verde, grande, vertical assim, proibido, vetado. Por essa não entra. Eu falei: por quê? Outra pergunta como essa você já fez. Eu sei o que o brasileiro vai poder ler desse jornal. Eu fui ficando num ambiente muito esquisito, porque toda a redação também estava seguindo aquilo. Aí, na segunda, terceira, passou. E eu, as mesas de chefe de redação eram imensas, grandes gavetas. Eu abri a gaveta e joguei tudo que ele ia proibindo. Ele proibia foto, ele proibia charge, ele proibia notícias de colunas, etc. E eu ia jogando. E assim eu fui jogando e convivendo com aquele cara. Porque a gente odiava ele na redação. Ninguém falava com ele. E ele não importava. Ele era o censor e ele era o dono do país, ele era o dono da vida. A um certo momento, eu tinha tanta coisa, eu levei para casa, eu morava num apartamento pequeno, levei e fui amontoando. E um dia tinha um corte assim, depois de um ano. E uma amiga minha, eu frequentava muito teatro, eu ia muito a teatro, adorava teatro. Eu cresci com Zé Celso Martinez Correia, que fez o Teatro Oficina, falecido recentemente, tragicamente. Somos da mesma cidade, nossas mães eram amigas, nossas mães eram catequistas. E aí, uma atriz, Ida Grande, passou em casa, a gente ia convidar ir ao cinema, ela entrou, eu falei: o que é esse monte de lixo? E aí eu expliquei. É tudo que o brasileiro não pode ler. Ela falou: não é um livro. Foi nesse momento que me bateu a possibilidade de ser um romance. Aquilo era tudo que o Brasil não conheceu. Eu continuei mais 1, 2 anos. E aí eu passei a olhar aquele material e fui recolhendo e retirando trechos, histórias, notícias, manchetes e tudo. Eu não sabia ainda como fazer esse tal livro. E a gente conhecia todos os relatos de presos condenados e presos torturados e de presos mortos, porque chegava para a gente. Para os jornais chegavam cartas vindas secretamente, sabe lá, de presos que tinham sido mortos. Outros mandavam bagagem, presos que tinham sido torturados e contavam como tinha sido tortura. Então eu comecei a separar aquilo, separei.
E estava ficando louco, porque eu não sabia como fazer. E nem o que fazer. Mas o material era o Brasil que eu estava vivendo o Brasil dos anos 60. E aí, um dia, descobri uma forma. Fragmento. O Brasil estava fragmentado. O Brasil estava despedaçado. O Brasil estava violado o tempo inteiro. Eu comecei a fazer pequenos textos, como se fossem notícias, como se fossem títulos de jornal. Eu punha desenhos, eu colocava coisas. E fui, eu colocava pensamentos. Eu andava na rua e ficava pensando, e pus pensamentos, e pus conversas de táxi, e pus desenhos, e pus tudo. Entendeu? Louco. Eu fui para 400 páginas. Em 10 anos eu fui para 400 páginas. E eu faço o quê agora? Tentei reescrever e dar um curso normal, mas no momento em que eu tentei colocar o livro normalmente, começo, meio e fim, não tinha sentido. Não era o país que eu estava vivendo, onde tinha bombas explodindo no meio da rua, onde tinha a polícia política matando terroristas no meio da rua, etc, etc, etc. E tinha gente sendo torturada. E eu e todos os meus amigos disseram assim, você não pode publicar esse livro, você vai ser preso. Eu falei, eu sei, mas eu tenho que escrever. Foi um momento de desespero, de angústia, de loucura e de necessidade. Eu tinha que escrever aquele livro. 10 anos depois eu dei ele por terminado. O livro não termina, porque também não tinha terminado nada. E publiquei, e tanto eu quanto o autor, a gente tinha certeza de que ia ser o maior fracasso possível. Começou a vender, começou a ter repercussão, comecei a receber ameaças, você vai ser preso, você paga, etc. Até um dia que proibiram um livro. Aí eu perguntei, não para esse censor, porque já tinha mudado o censor. Eu falei, proibir o livro, agora que é meu próximo passo, eu vou ser preso? Ele falou, se o livro for proibido por política, você vai ser preso. Se o livro for proibido por atentado à moral, aos bons costumes, você deixa correr. Não tinha moral e bons costumes. Era um livro imoral e de maus costumes. Porque era o que a gente estava vivendo. Eu deixei. E ele passou. E aí começou uma coisa muito importante para a literatura brasileira e para os nossos escritores. Começamos a receber convites para as faculdades e universidades. E a maioria dos escritores dos anos 60 veio da publicidade e do jornalismo. Foi uma formação muito curiosa. E a gente ia para as escolas. Sentávamos, tinha as plateias, falávamos, eu lia trechos, eu lia notícias proibidas, eu fazia isso. Na primeira fila, tinha sempre 8 ou 10 policiais anotando. A gente dava um cansaço neles, e essa geração minha de 70, não é por ser 1970 na época, mas sim porque era a década de 70, fez a literatura de resistência. A gente mostrava o que estava acontecendo nesse país. Anos depois, o livro foi liberado. Eu fui até Brasília e pedi para ver o processo. Aqui tinha uma folha escrita. Proibido por ser atentatório à moral e aos bons costumes. Nada mais. Não tinha processo. Tinha 5 linhas. Esse foi o tempo que a gente viveu em que nós não sabíamos o que nós podíamos ouvir, nós podíamos falar, nós podíamos escrever, nós podíamos ler, etc. Daí essa coisa, tem uma ditadura, é um horror.
torta, gira de nossa possibilidade de sermos humanos e de sermos gente. Bom, antes da gente abrir para o público, Walter, eu vou te pedir para falar do romance, já que o último romance o Loyola não quis falar, mas você pode falar. O Walter, eu queria fazer aqui um registro. É um verdadeiro assombro a capacidade dele como leitor. Ele estava escrevendo o livro, e eu não sei em que horas, porque todo livro que chegava à mão dele, ele, no dia seguinte, tinha dissecado. Chegou o livro do presidente José Sarney e eu pensei, bom, está levando, estou pedindo livro, vinho, é uma cortesia, uma elegância. E no dia seguinte ele comentou o livro com detalhes e com anotações. Eu abri e vi todo anotado o livro. Assim ele fez com o livro do Adonai Moreira, assim ele fez com o livro do Confrade Bruno Tomé, da ULL. No dia seguinte ele sabia, inclusive, passagens, comentar, fazer analogias com a passagem do livro, e tudo anotado. E assim também com o livro do presidente Dorival Cereiro. Isso tudo nas horas de intervalo dos livros que ele escreveu. Não à toa, então, eu pedi para ele falar do livro, porque ontem no café da manhã, saiu um envelope, um calhamaço, Deus abençoe, todo anotado com lápis de cor, etc. e tal, que é o último livro do Inácio, que foi revisado gramaticalmente por ele e ao ler também é dele. E realmente é uma sombra literária esse rapaz. Esse é um amigo meu que já viveram muitos anos. Encontrei com ele, trouxe para rever o romance aqui. E aí, Eu roubei, falei, mas você tinha o livro, eu roubei, eu queria ler. ele roubou de mim. E aliás, era o que eu queria que ele fizesse. Ele leu o livro inteiro e anotou. E eu consegui as anotações dele. Porque, pô, um mestre desse, eu vou ganhar o prêmio Nobel. Eu tenho que ter solidariedade de um homem com o outro. Eu tenho sempre a sensação de que se eu não ler o livro dos escritores com quem eu encontro, eu não sei exatamente com quem estou. Por exemplo, eu li os contos cruéis do Bruno Tomé e li a história do Zulu e eu fiquei preocupado porque eu jantei junto dele, assim, do lado. E eu jantaria outra vez, mas não do lado. Eu jantaria com ele, mas ele do outro lado da mesa e eu com alguma distância de segurança, porque os contos cruéis dele, a gente aprende ali umas coisas. O Bruno está aí? Não. Está para Brasília, foi covarde, ele não quis aqui vir saber o que eu pensei. Mas é tão interessante, para mim isso é fascinante acerca dos livros, que é nós encontrarmos a pessoa, termos uma imagem da pessoa, sabermos uma coisa da pessoa, mas ler os livros traz assim É claro que o escritor ficciona, por isso, não mente, não é como o Inácio não mente, ele ficciona. E no livro dele, eu vou já falar sobre isso, no livro dele, isso é muito importante, nós percebemos que um escritor, ele de facto não está interessado numa mentira, não está interessado numa ficção, por isso ele ficciona. Mas é muito maravilhoso a gente encontrar uma pessoa, por exemplo, Paulo Bruno Tomé, de repente lê os contos cruéis, e aquilo é tão vindo de umas tripas da literatura que eu não estaria à espera, assim, que a figura dele, elegante, bem educado, comendo com faca e garfo, que escreveria uma coisa daquelas, e achei maravilhoso, achei lindo, adorei ler. E depois eu jamais iria encontrar o Sarney sem ter lido um livro inteiro.